sobre projeção astral. Projeção astral é a saída do corpo físico para o extrafísico, né? Para a realidade astral ou realidade extrafísica, né? E muita gente tem muitas dúvidas como que funciona o processo, né? E como faz para ter uma saída, né, do corpo físico para o corpo astral, né? Como ter uma projeção lúcida, como ter uma projeção consciente. Então, pessoal, eu vou separar alguns pontos aqui, alguns tópicos para estar falando como que faz isso, como que realiza isso. Nos vídeos anteriores eu dei uma explicada, né, sobre as questões das dimensões, né? A dimensão física, a dimensão astral, que é o mundo espiritual, e as dimensões superiores, né? Sendo que no mundo espiritual, que seria uma outra faixa de realidade, lá também tem os seus níveis. Vamos colocar que lá tem os seus níveis, suas cidades, o seu, né, todo o seu ecossistema também. Assim como tem um ecossistema físico 3D, tem um ecossistema dentro da 3D nessa dimensão, nessa realidade astral. Então vamos lá. Bom, gente, para que você tenha uma projeção astral, o que acontece? O que tem que observar e o que é importante? É um treinamento também que você tem que fazer, né? Porque da mesma forma que você precisa treinar para você ter uma interação dimensional, né? Você vê uma nave, você tem uma dimensão, uma interação dimensional, você vê os ultras, né? Isso falando dos dimensionais, para você ter uma projeção astral, você tem que treinar também, né? Você tem que fazer um treinamento, você tem que ter uma atividade cerebral equalizada, né? Alcançar uma frequência, sintonizar na frequência, para você conseguir ter uma interação com essas realidades paralelas, né? Astral ou extrafísica. Então, o que é importante? Bom, vou falar coisas que eu faço que funcionam comigo, né? Dentro da minha experiência. O exercício físico. O exercício físico ele é importante, né? O exercício físico. Alimentação também, tá? Então você desintoxicar seu corpo. Seu corpo também tem que estar desintoxicado para você ter essas interações, né? Por que o exercício físico? Porque o exercício físico, quando você faz força, você começa a fazer um processo de sutilização, né? Então, se o corpo astral, que ele é colado, ele é acoplado no corpo físico, ele passa por esse descolamento. É a mesma coisa que você for abrir uma peça, abrir uma, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, que é parafusada. Quando você vai desparafusando o parafuso, a carcaça ela vai ficando cada vez mais solta, é a mesma coisa, como se você fosse desparafusando. Então, quando você faz força física, né, isso influencia bastante. Força, elasticidade, né, nos nervos, nos músculos, você vai fazendo essa carcaça ficar mais flexível, né? Então, basicamente é isso, né? Ouvir frequências também, né? Ouvir frequências, principalmente músicas clássicas, frequências, fazer meditação, né? Através da meditação. Aí não seria uma meditação ativa, seria uma meditação mais passiva ali, né? Você todos os dias você meditar um pouco, ou seja, sintonizar. Você precisa sintonizar com essa frequência, né? Leitura, né? Ler livros, não só antes de dormir, mas antes de deitar, mas durante o dia, né? Então tudo é uma sintonização. Você vai sintonizando com essas realidades para que você vai se utilizando. E aí acontece o contato, acontece a interação. Não vou dizer contato, mas acontece a interação, né? Então você vai sintonizando, né? Então esses são os passos, né? Basicamente, não é uma explicação complexa aqui, né? Mas e também é bom você ler um livro, né? Eu indico um livro muito bom, é Projeção do Corpo Astral, é Silva Mudon, se eu não me engano. Depois eu vou deixar no link da descrição o nome do livro, né? E lá ensina também, né? E aí você vai ter essa possibilidade de sair. Aí pode acontecer duas coisas. Você pode ter uma catalepsia, que é aquela sensação de travamento do corpo. E aí quando você tem a catalepsia, você tem que se acalmar, porque não tem nenhum ser do mal te enforcando, nenhum bicho ruim te enforcando ali.
é só o descolamento, o seu corpo está descolando, né? Então você tem que relaxar. Na hora que você relaxa, que ocorre essa catalepsia, que é essa sensação de paralisia do sono, o corpo ele vai ter essa saída, naturalmente. Aí você vai conseguir até sair lucidamente. Ou pode acontecer de você dentro de um, vamos colocar assim, de um sonho, você despertar. Quando você desperta dentro do sonho, aí acontece uma coisa assim muito impressionante. Pode ocorrer de você começar a flutuar, alguma coisa acontece, né? É como se fosse um tipo de hipnose, mas dá uma sensação assim que você desperta lá, né? Porque quando a gente está nesse corpo astral, nesse extrafísico, é comandado por nosso subconsciente as ações lá, né? É você mesmo, só que é como se não fosse. É o seu subconsciente que comanda as ações lá. Por quê? O nosso cérebro aqui ele é limitado em 10% da capacidade. Então, ele não, pelo que eu analiso, ele não tem a capacidade de processar informação de dois universos. Ele vai processar a informação toda desse universo aqui, com 10% só. Aí ele vai processar a informação toda do universo extrafísico, ele não vai conseguir. É a mesma coisa uma interação dimensional, vamos supor que você passe aí fisicamente, né, para uma dimensão superior. Eu não sei, velho, se vai ter essa capacidade, por causa da questão da frequência também. Por isso que para você ver, né, os seres de quarta dimensão, ultra, você tem que sintonizar essa frequência, ou seja, sua mente ela precisa passar a operar numa faixa de frequência superior para você ter essa interação e você enxergar também. Então é a mesma coisa, ou seja, o seu cérebro naturalmente ele tem que passar por uma evolução ali, por um processo de criar sinapses, enfim, um processo meio complexo para que ele possa captar. É a mesma coisa. Só que no campo astral, quem vai fazer essa parte operacional de lá é o subconsciente, que equivale a 90% do nosso cérebro, da nossa mente. Não vou falar do cérebro, mas da nossa mente. É o subconsciente que vai fazer isso. Entendeu? Então, basicamente é isso, né? Então, eu listei lá, eu vi frequência, exercício físico, leitura, meditação. Durante o dia você tem que estar no processo de lucidez. E outra coisa importante, quanto mais conectado com coisas ligadas ao seu desenvolvimento, evolução, ajudar um próximo, quanto mais você estiver trabalhando para a luz, trabalhando no seu desenvolvimento e também na sua missão de despertar a humanidade, de propagação, seja lá o que for que você faz ali, em termos disso, você vai também estar sintonizado. Então, ou seja, os mentores, os seres ascensionados do outro lado, eles vão também ajudar. Eles também fazem eles ajudam você. Muitas das vezes eles ajudam. Porque a gente faz missões aqui no lado físico e também faz missões no extrafísico. Então a gente faz muitas coisas lá. Vocês não fazem ideia. Mas a gente faz coisas lá, faz amparo, faz um monte de coisa. No lado extrafísico. Estuda, aprende coisas. Enfim, é muitas coisas, muitas possibilidades. Mas você tendo essa experiência, você vai cada vez mais entender como funciona. Então basicamente é isso. Uma explicação rápida. Acredito que deu para entender um pouco, né? Espero que eu não tenha deixado passar nada, mas se eu tiver deixado passar, eu faço um outro vídeo falando sobre isso de novo, ou até uma live, quem sabe, para poder falar mais sobre isso, até falar sobre as experiências que eu tive. E isso é uma coisa que eu faço há muito tempo também, né? Então, é como se fosse um experimento para mim, né? Toda vez que eu deito, toda vez que eu vou adormecer, eu me concentro, eu procuro ficar sintonizado para que eu tenha saída. Eu saio lucidamente todo dia? Não. Ninguém sai lucidamente todo dia, pelo que eu entendo. Porque é como eu falei, o processo de lucidez se dá pela questão de você estar lúcido lá, ou seja, o cérebro, o seu eu daqui está lá, né? Então você está lá do outro lado, sabendo que existe toda essa realidade aqui, você estaria do outro lado. Só que não funciona assim. E aí, na minha opinião, é porque o nosso cérebro está limitado, foi limitado, está só em 10%, então com esses 10% ele não vai conseguir fazer isso. É uma falta de capacidade do nosso cérebro mesmo, é um problema operacional.
É a mesma coisa que um computador, ele não conseguir, ele não ter espaço. É a mesma coisa que o computador. Ele tem um potencial para rodar qualquer programa, mas ele não tem espaço. Então, se ele não tem espaço, ele não vai rodar toda aquela programação. É a mesma coisa. O nosso cérebro aqui, ele não roda toda a programação que tem. Por isso que o nosso cérebro também, isso aí tem estudo científico que fala, que quando a gente sonha, ele elimina muita coisa, ele elimina muita informação. Por causa disso. Então, basicamente é isso, gente. Ó, eu tô lembrando, perdão, eu estou no Facebook lá, propagando informação também, estou aqui no YouTube, e meu Instagram, então meu Facebook é Rosa Evolution, meu Instagram é Wendel4265. Eu vou ficando por aqui, né? Eu acho que era muito importante trazer esse conteúdo. É uma dúvida que muitos têm, né? Então quem quer fazer esse contato, quem quer ter essas projeções, ter contato com o extrafísico, tem que fazer esse pequeno treinamento. Mas a gente que somos dimensionais, a gente opera, a gente busca trabalhar em contatos com realidades dimensionais superiores. A gente não mexe, não é que não vai mexer, vai até mexer, mas procura mexer com realidades superiores. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Se inscreva e deixa o like no canal se você gostou do vídeo. E ficamos por aqui até a próxima. Até mais.